Agora que a gente já viu como a laringe está estruturada, quais são as cartilagens que a formam, ligamentos, membranas, a posição das pregas vocais, das pregas vestibulares, os músculos intrínsecos que fazem a movimentação todas dessas pregas vocais, bem como inervação e vascularização, agora a gente tem um plus que a gente poderia considerar, mas lembrem-se que, embora ele não seja aquele mecanismo fundamental para a respiração, ele ainda assim é um mecanismo importante para a nossa vida e para a própria fonação, que são o funcionamento, é a presença de músculos extrínsecos, que a gente vai ver que não são músculos responsáveis por mover as cartilagens da laringe e, em última análise, aduzir, abduzir, tensionar ou relaxar as pregas vocais, mas sim por mover a laringe para cima, para baixo, e, em última análise, também sendo importantes para o processo de deglutição. Então, não é um ponto fundamental para a respiração propriamente dita, mas ainda assim é importante para o sistema respiratório. Quando nós falamos de músculos extrínsecos da laringe, nós estamos falando não só de músculos que se relacionam propriamente com a laringe, mas também com o ocioide, que por sua vez se relaciona com a laringe. Então, os músculos extrínsecos da laringe, de uma forma muito resumida, vão compreender dois grupos. Um grupo supraioide, que está acima do ocioide, e um grupo infraioide, que está abaixo do ocioide. Dessa maneira, nós vamos ver que existem músculos que se inserem não apenas ao ocioide, mas também a estruturas superiores, como processo mastoide, como o processo estiloide, que está aqui escondido, ou a própria mandíbula. Então, quando nós falamos de músculos que se associam ao processo mastoide ou ao processo estiloide, nós vamos ter o músculo estiloioide, que vai se projetar do processo estiloide, que está mais ou menos nessa região e se direciona até o ocioide, o músculo digástrico, que tem os dois ventres, um ventre posterior, que vem do processo mastoide até o ocioide, e um ventre anterior, que se direciona agora para a mandíbula. É esse bem superficial. Já quando nós falamos dos músculos que se direcionam exclusivamente à mandíbula e ao ocioide, nós vamos ver o músculo genioide e o miloioide. O que vai acontecer? O miloioide é esse músculo achatado que forma aqui o assoalho da cavidade oral. O genioide vai formar um ventre, tanto à esquerda como à direita, muito parecido com esse ventre anterior do digástrico, mas ele é mais profundo, então nós não o vemos aqui. Todos eles, ao se contraírem, fazem movimentos do ocioide para cima, para frente ou para trás, mas sempre elevando o ocioide. Já quando a gente fala de músculos infraioides, são músculos que estão relacionados à movimentação da laringe ou do próprio ocioide e que se inserem abaixo do ocioide. Dessa maneira, nós vamos encontrar um músculo tireoide, ele é mais profundo, a gente não vê aqui nessa figura, ele está mais profundo aqui, que sai do ocioide e vai até a cartilagem tireoide. A continuação dele, por assim dizer, seria esse outro osso, esse outro músculo, desculpem, que seria o músculo externo tireoide. Então, agora da cartilagem tireoide, ele se projeta até o osso externo. Então, nós temos como se fosse uma continuação, externo tireoide, tíreo e óideo. Na sequência, o que nós temos? Esse músculo aqui que fica fácil da gente perceber, que é o músculo externo ióideo, então ele vem diretamente do osso externo até o osso ióideo, o externo ióideo, e um outro músculo um pouco mais lateral, que é o omoioide. O que ele vai fazer? Nessa linha mediana aqui do músculo externo cleidomastoide, ele se projeta para trás e vai até a escápula.
o nome dele não é escapuloióide porque foi mantido o nome anterior da escápula na designação do nome dele. Então, antigamente escápula se chamava omoplata, por isso manteve o nome homoióide. Então, dessa maneira, nós temos tanto do lado esquerdo como do lado direito 4 músculos supraioideos e 4 músculos infraioideos. No caso dos infraioideos, a função deles, em última análise, é fazer a depressão da laringe e do ocioide. Essa figura aqui nos representa ou nos mostra de uma maneira mais funcional como existe a movimentação do ocioide ou da própria laringe. Então, a gente vai ver que existem várias movimentações do ocioide, superior para posterior, superior para anterior, né? Ou simplesmente inferior. Já, em última análise, a movimentação da laringe, propriamente dita, vai ser feita para cima ou para baixo. O que eu quero dizer para vocês, e a gente não vai entrar em detalhes sobre esta movimentação, sobre a função de cada um desses músculos, é apenas para apresentar eles para vocês, é que o importante é que, em última análise, a gente tem uma elevação ou uma depressão da laringe. Se eu tenho uma elevação, uma depressão específica da laringe, eu vou trabalhar com o músculo tireoide ou externo-tireoide, ok? Mas, sempre que eu movimento o ocioide, eu também estou movimentando a laringe. Tanto é que uma maneira da gente saber, da gente sentir onde está a laringe, é pedir para o indivíduo deglutir. Ao deglutir, a gente tem uma elevação do ocioide, uma elevação da laringe e depois um retorno da laringe numa posição mais inferior. Então, a gente consegue perceber a movimentação dela. Por que isso é importante? Por causa do processo de deglutição, onde nós sabemos que no adulto, né, ou no indivíduo, como nós estudamos na anatomia normalmente, precisa, durante o processo de deglutição, determinar para onde vai o alimento e prender a respiração. Então, não só nós temos um fechamento da válvula, então nós temos um fechamento da glote para impedir a entrada ou facilitar o impedimento da entrada de algum corpo estranho, mas também nós temos, durante o processo de deglutição, aquela elevação da laringe como um todo, então a laringe se eleva, e isso facilita o abaixamento da cartilagem epiglote. Uma coisa que é importante e vocês veem muito bem na prática, eu vou tentar mostrar em vídeo para vocês, mas que a gente já consegue ver um pouco disso aqui nessa figura. A gente sempre tem a ideia de que a epiglote fecha como se fosse uma tampinha mesmo, um potinho, e a gente fecha com a tampa completamente hermética, nada entra, nada sai. E isso não acontece. Na verdade, a epiglote apenas se deita sobre o ádito da laringe, então ela consegue, inclusive, se aproximar aqui da parede posterior da faringe, e como ela tem um formato de folha um pouco inclinada, ela faz como uma telha, né? Como uma telha, eu consigo permitir que o alimento escorra para a esquerda e para a direita. Aqui, onde próximo daquela prega interaritenoide, continua aberto, ela não fecha completamente de forma hermética, mantém aberto. Só que, então aqui continua aberto, só que lateralmente ela tem um formato que ajuda esse alimento a escorrer para a esquerda e para a direita. E o que a gente tem também que facilita esse momento? Ao elevar essa laringe como um todo e abaixar a epiglote, o alimento escorre pelos lados, por que ele também não entra no ádito da laringe? Porque naturalmente existe o recesso piriforme que conduz com facilidade esse alimento pelos lados aqui do ádito da laringe. Então, a menos que alguém conte uma piada e eu queira rir, ou eu esteja afobada e queira falar muito rapidamente, acabe aspirando esse alimento, é muito difícil de haver
então o processo de engasgo, né? O processo de entrada de alguma partícula desse alimento, seja ele líquido ou sólido, para dentro da laringe como um todo. Ao entrar, nós temos aquela inervação sensitiva supraglótica e infraglótica que automaticamente também dispara um reflexo de tosse. Então, quando a pessoa engasga, ela imediatamente começa a tossir, exatamente porque essa inervação sensitiva dispara esse reflexo e com o intuito de eliminar aquele corpo estranho. Uma outra situação que pode acontecer é se esse corpo estranho entra, também um outro reflexo é fechar a glote imediatamente, para evitar que aquele alimento desça e possa atingir a traqueia, os brônquios e eventualmente gerar algum tipo de lesão. Ao fechar, o que acontece com a pessoa? A pessoa não fala, o ar não passa pelas pregas vocais, então a pessoa não consegue falar. Só que ao mesmo tempo em que ela não fala, ela não respira. Então a pessoa está lá gesticulando sem conseguir pronunciar nenhum som, e se a pessoa que está perto dela não entender que ela está engasgada, ela vai sufocar. Então nós temos que pensar nesse tipo de reflexo, nesse tipo de reação. E o que acontece, então, durante o processo da deglutição, da respiração no adulto, e quais são as diferenças que nós vamos encontrar com o recém-nascido? Bom, o adulto, como a gente já comentou na aula anterior, apresenta estruturas superiores das vias respiratórias bem verticalizadas. Então, nós temos a cavidade nasal, exatamente acima da cavidade oral, exatamente acima da laringe, e a faringe é bem verticalizada, as estruturas são afastadas. Dessa maneira, nós não temos a proximidade do palato mole e a da úvula com a epiglote, por exemplo. Então, o processo de deglutição e de respiração acontecem em momentos separados. Dessa maneira, o ar passa pela cavidade nasal, entra pela faringe, se projeta para frente e entrando no ádito da laringe. Já o alimento passa pela cavidade nasal, se projeta posteriormente e segue posterior e para baixo, entrando no esôfago, na faringe e no esôfago. Dessa maneira, quando nós fazemos o processo de deglutição e nós temos a elevação do ocioide e da laringe como um todo, nós temos a aproximação, sim, da epiglote com o palato mole, mas é uma aproximação incompleta, só que é suficiente para que o alimento seja direcionado para trás e para baixo, a epiglote se projete para baixo, né, não fechando hermeticamente, mas ela se inclina para baixo e permite que o alimento escorra pelos lados. O que vai acontecer, então, é que aquele recesso piriforme recolhe o alimento e o alimento vai para o esôfago. Já quando a gente olha o recém-nascido, nós temos uma situação um pouco diferente. Nós vemos que a cavidade nasal é um pouquinho menor, a faringe não é completamente vertical, ela é, após os cônos, ela tem uma parte mais horizontal. A orofaringe é muito estreita, a ponto do palato mole, da úvula, se aproximarem e encostarem na epiglote. Então, o que vai acontecer? A úvula do recém-nascido, ele encaixa na valécula. Na valécula, que é aquele espaço entre a língua, a raiz da língua, e a cartilagem, a epiglote. Dessa maneira, a gente tem esse encaixe completo. E o que acontece? O ar que o bebê respira passa diretamente da cavidade nasal reto para o ádito da laringe. Já o líquido, o leite que ele está ingerindo, passa da cavidade oral, margeia a epiglote com a úvula encaixada, margeia, entra nos recessos piriformes e desce para o esôfago. Então,
Isso é fantástico, são diferenças anatômicas extremamente importantes, por quê? Porque esse recém-nascido não tem a circuitaria nervosa, tanto centralmente como perifericamente, né, considerando os reflexos, completamente formada. Então, ele não consegue fechar a glote para deglutir, agora levantar a laringe e fazer a deglutição, agora ele abaixa a laringe, abre a glote propriamente dita e agora ele vai respirar. Ele não faz isso pausadamente, ele faz as duas coisas ao mesmo tempo. E isso é fundamental. Então, conforme ele vai desenvolvendo fisicamente, ele vai se aproximando desta situação para esta situação, onde o palato mole e a epiglote se afastam, ele também vai desenvolvendo a circuitaria nervosa, que vai permitir que os reflexos todos funcionem a contento. Então, enquanto ele não tem a circuitaria formada, para ter os reflexos de deglutição, de tosse e tudo mais, ele vai ter uma diferença anatômica que permite que ele faça as duas coisas ao mesmo tempo. Então, nós temos esta situação. Nós temos a epiglote e a valécula epiglótica, né? Criando um espaço para o palato mole e para a úvula encaixarem, permitindo que a amamentação e a respiração ocorram ao mesmo tempo. E isso a gente consegue ver nessa figura mais inclinada, né, numa vista posterior e um pouco oblíqua. Então, a gente vê aqui o palato mole com a úvula encaixando na frente aqui da epiglote, permitindo então que o ar que chega, passa pelas cavidades nasais, entre direto no ádito da laringe e permitindo que ao mesmo tempo o leite que é ingerido passe aqui por baixo do palato mole, pelo lado aqui da epiglote, e ao passar pelo lado da epiglote, ele naturalmente entra no recesso piriforme. Em vez dele subir para entrar no ádito da laringe, ele passa pelo recesso piriforme e chega no esôfago. Então, dessa maneira, isso nos ajuda a explicar primeiro por que um bebê mama e respira ao mesmo tempo e raramente engasga. Segundo, por que um bebê, após mamar, precisa ser colocado no ombro, ter aquela batidinha nas costas. Por quê? Porque ao fazer isso, ele deglute, junto com esse leite, muito do ar que ele está respirando. Então, ele tem aerofagia e ele precisa remover, então ele precisa arrotar. Ele precisa remover o ar que ele engoliu. Ao mesmo tempo, como a gente não tem a circuitaria nervosa funcionando a contento, para que a gente tenha os reflexos de tosse, de deglutição, de movimentação da faringe, do esôfago, movimentação da laringe e do ocioide de maneira correta, nós também não temos o esfíncter inferior do esôfago funcionando corretamente. Então, às vezes, a cárdia dá uma falhada e aí existe aquela regurgitação daquele leite coagulado, daquele leite talhado. Então, isso faz parte sempre do processo de deglutição e respiração ao mesmo tempo, sem ter a circuitaria toda funcionando de maneira ainda fisiologicamente correta.